Bom dia, hoje é dia 18 de dezembro de 2020, uma sexta-feira. Eu queria falar sobre essa mania que as pessoas têm de porem a culpa no diabo em tudo. Deram uma topada no pé da mesa, a culpa é do diabo. Queimaram arroz, a culpa é do inimigo. Bateu o carro, o diabo se colocou no caminho. Martelou o dedo, o tinhoso, esse grande culpado. Levou multa de trânsito, o diabo está se levantando contra mim. O chefe me deu uma chamada de atenção, o inimigo está furioso. Levei um fora da namorada, o diabo está lutando contra mim. Como é que começou essa obsessão que se transformou em verdadeira paranoia por uma boa parcela de crentes? Da Bíblia que não foi, pois isso é coisa de religiosidade popular que nem sempre tem um bom embasamento na Bíblia, na palavra de Deus. Quando Paulo tomou um navio que foi sacudido por uma terrível tempestade, bateu nas rochas, sofrera naufrágio e quase todos morreram, não se ouve uma só palavra do apóstolo contra Satanás. Pelo contrário, ali naquela ilha que eles desembarcaram depois, ele curou um homem enfermo e testemunhou do Deus vivo. Virou moda culpar o diabo pelos desvios de caráter, preguiça, prostituição, adultério e tantas outras coisas. Dizem que é coisa do demo. Essa opinião é equivocadíssima, pois a Bíblia nos garante que isso é defeito seu. Você nasceu com ele, homem carnal. Portanto, assuma e mude o seu comportamento. Anos atrás, um amigo pastor foi procurado por um casal para que ele orasse contra o demônio da desarmonia e do desentendimento que teimava em perturbar o relacionamento deles. Esse meu saudoso amigo disse para eles: não existe demônio da desarmonia nem do desentendimento. Tomem vergonha na cara e parem de brigar. Ao preguiçoso, por exemplo, Salomão manda observar as formigas. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não há nenhum demônio da preguiça na pessoa. Ela que é folgada mesmo. O próprio Jesus já ensinava de onde procedem a prostituição, o adultério, a malícia. Está lá em Marcos 7:21, ele vai arrolar uma série de coisas ruins. De onde procedem? Pergunta ele. Mais uma vez, a origem do problema não vem de fora, mas de dentro. É de dentro do coração do homem. Mau comportamento, xingamento, gritaria, coisa do diabo? Pode ser até que sim, mas normalmente é ignorância mesmo, é falta de educação e quase sempre falta de temor a Deus. E Paulo não manda expulsar nada. Em situações assim, ele dá um conselho. Ele diz assim: longe de vós toda cólera e ira e gritaria e blasfêmia, bem assim toda malícia. Está lá em Efésios 4:31. Ou seja, ele manda a pessoa tomar consciência desse comportamento inadequado, ridículo para o crente, e manda ele parar com isso. E quanto aos impedimentos que há em nossa vida, será tudo obra do coisa ruim? É verdade que aos Tessalonicenses, Paulo disse que Satanás lhe barrou o caminho. Muito bem, houve aí um discernimento espiritual e não uma obsessão do apóstolo. Ele próprio, no livro de Atos, diz que tentamos ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo nos impediu. Está lá em Atos 16:7. E o que é pior, ele diz:
E o Espírito também o impediu de pregar a palavra na Ásia. Atos 16:6. Vejam, não foi Satanás, foi o Espírito Santo de Deus. Então Deus também muitas vezes nos barra o caminho. Deus também coloca impedimentos. Então, se você não tiver um discernimento espiritual vindo do alto, não diga que é Satanás o que o Senhor está fazendo, porque você pode se ver lutando contra os céus. Imagine quantas vezes o próprio Senhor Jesus lhe impediu de continuar o seu caminho, impediu uma viagem sua, fechou uma porta, frustrou um plano. Graças e louvores a Deus por esses impedimentos. Um pastor contou que foi reprovado, levou bomba mesmo, na prova do seminário e teve de regressar à sua antiga congregação por ter sido reprovado. Obra do diabo? Não. Ele contou: se eu não tivesse ficado reprovado, eu jamais conheceria a esposa que Deus me preparou. Hoje o casal é missionário no Senegal. Deus não permitiu ele terminar o curso de teologia, pois o queria casado e missionário. Toda enfermidade tem origem no diabo? Depende. Foram poucos os casos de cura que Jesus mencionou o tinhoso. Quando Paulo escreve a Timóteo que sofria de frequentes enfermidades do estômago, ele simplesmente mandou Timóteo tomar um pouco de vinho como remédio. E sabe o que mais? Ponto final. Não há nenhuma menção, nenhuma advertência, nenhuma explicação sobrenatural para a doença do jovem Timóteo. E o conselho de Paulo foi muito simples: se cuida, toma o remédio regularmente. Em outras palavras, para fatos e acontecimentos de origem natural, lida-se de forma natural. Como muitos problemas nós evitaríamos simplesmente se nós nos cuidássemos e fizéssemos aquilo que precisa ser feito. Então preste atenção, dê uma topada no dedão, olha por onde anda e seja cuidadoso. Queimou o arroz? Será não é porque você foi para a sala ver televisão? Bateu o carro? Sim, o sinal estava vermelho e você ultrapassou. Levou uma multa no trânsito? Ora, só porque você não pagou o IPVA? O chefe lhe deu uma bronca? Só por causa da sua terceira falta no mês? Levou fora da namorada? Será que Deus não tem coisa melhor para você? Normalmente nós procuramos uma desculpa para tentar ocultar nossos erros e não há nada melhor que jogar a culpa em outro. Foi dada uma prova a um grupo de seminaristas e o tempo era de 60 minutos para concluir e o tema era: fale sobre Deus e fale sobre o diabo. Um seminarista começou a escrever sobre Deus, sua grandeza, sua obra, e quando viu, faltava 1 minuto para esgotar o tempo. Pegou rapidamente uma folha em branco e escreveu o título Satanás. E logo abaixo escreveu: não há tempo para Satanás. É isso. Vamos orar? Vamos. Pai, nós queremos, ó Deus, ter uma visão equilibrada, santa, bonita, bíblica, das coisas que nos acontecem na vida e entender que o Senhor está conduzindo o nosso caminho e que muitas vezes coisas ruins nos acontecem por causa das nossas distrações, por causa dos nossos erros, por causa da nossa índole má. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a termos mais atenção em tudo o que fazemos, sermos mais submissos à Tua palavra e andarmos mais obedientes à Tua voz. Ajuda-nos a não culparmos os outros pelas nossas próprias faltas e ajuda-nos a crescermos
com os nossos erros para não errarmos mais. Ajuda-nos a termos uma vida cristã equilibrada e saudável, em que a presença de Jesus, o louvor ao Senhor, na nossa boca a certeza de que estamos sendo conduzidos pela Tua graça, faça toda a diferença no nosso caminhar. E que tudo isso redunde em glória ao Teu nome. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos guardado e nos abençoado. Nós rogamos a Tua bênção para o resto dessa semana, em nome de Jesus. Amém. Tenha um final de semana bem abençoado.